Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, vereadora, funcionário desta Casa Legislativa, visitante que nos honra com sua presença. Solicito o secretário vereador Fernando Ott para que faça a chamada dos vereadores para fim de verificação de quórum. Laírton Hahn. Presente. Noiri João Cosman. Presente. Mário Reck. Presente. Mário Ribeiro de Freitas. Presente. Fernando Ott, presente. Sérgio Antônio Suzin. Presente. Adriano Klein. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Irmiror Schneiders. Presente. Verificado a presença regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos nossos trabalhos na 40ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores do dia 3 de dezembro de 2018. Pauta desta sessão. Pequeno expediente. Temos apreciação e votação da ata número 107, 2018, da 39ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, que foi realizada no dia 26 de novembro de 2018. Temos também a leitura das correspondências. Nas matérias do dia nós temos leitura do projeto de lei complementar substitutivo número 005/2018 do Poder Executivo, leitura do projeto de lei número 003/2018 também do Poder Executivo, leitura do projeto de resolução número 002/2018 do Poder Legislativo. Grande expediente nós temos escrito Irmiror Schneider, Adriano Klein e Laírton Hahn. Ordem do dia. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 003/2018 do Poder Executivo. Discussão e votação da emenda substitutiva do projeto de lei complementar número 003/2018. Primeira discussão e votação do projeto de número 028 do Poder Executivo. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 029/2018 do Poder Executivo. Na explicação pessoal nós temos escrito Laírton Hahn. Pequeno expediente. Dando sequência aos trabalhos de hoje, vamos à apreciação da ata número 107/2018, da 39ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizada no dia 26 de novembro de 2018. Peço a dispensa da leitura da ata, pois a mesma foi publicada no site da Câmara e os vereadores receberam uma cópia. Então está dispensada a leitura da ata. Está em discussão a ata número 107/2018, da 39ª sessão ordinária. A palavra está livre. Coloco a ata número 107/2018 em votação. Quem estiver a favor fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário vereador Fernando Ott para que faça a leitura das correspondências. Ofício GP número 176/2018. Iporã do Oeste, Santa Catarina, em 3 de dezembro de 2018. Sérgio Antônio Suzin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Senhor Presidente, cumprimentando-o cordialmente, encaminho para a apreciação e aprovação desta Casa Legislativa os seguintes projetos de lei. Primeiro, projeto de lei que autoriza o município de Iporã do Oeste a receber por doação do Centro de Educação Infantil São José, CI, um bem imóvel que especifica e dá outras providências. Em atendimento às disposições legais, encaminho ainda para conhecimento e arquivo da Câmara Municipal de Vereadores a Lei nº 1841/2018 e os decretos municipais número 201 a 212/2018. Sem mais para o momento, renovamos os protestos de estima e consideração. Lúcio Malman, prefeito. Ofício GP número 177/2018. Iporã do Oeste, Santa Catarina, em 3 de dezembro de 2018. Sérgio Antônio Suzin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Senhor Presidente, cumprimentando-o cordialmente, solicito a Vossa Excelência a substituição do projeto de lei complementar número 005/2018, que altera os dispositivos da lei complementar número 057
de 28 de setembro de 2005 e da outras providências, pelo projeto que segue em anexo. Informamos que foram realizadas alterações na redação do projeto de lei complementar número 005/2018, que se encontra em tramitação na Casa. No anseio de sempre resguardar a legalidade dos nossos atos, nos colocamos à inteira disposição para eventuais informações que porventura ainda entender serem necessárias. Sendo que se apresenta para o momento, coloco-me à disposição para eventuais informações. Lúcio Malman, prefeito. Decreto Municipal número 223, de 26 de novembro de 2018, que estabelece expediente interno e turno único de trabalho nos dias 24 e 31 de dezembro de 2018 e dá outras providências. O prefeito de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, de conformidade com a competência privativa prevista no artigo 109, inciso 31, da Lei Orgânica do Município, considerando as comemorações de Natal e final de ano, decreta, artigo 1º, fica estabelecido o expediente interno e turno de trabalho único nas repartições públicas municipais em todo o território do município de Porã do Oeste, nos dias 24 e 31 de dezembro de 2018, a ser cumprido das 7 horas às 13 horas. Artigo 2º. Os atendimentos de urgência e emergência na área da saúde serão prestados na forma de plantão médico. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. E Porã do Oeste, Santa Catarina, 26 de novembro de 2018. Registre-se e publique-se. Lúcio Malman, prefeito. Um ofício da Caixa Econômica Federal, número 2330/2018. Chapecó, 28 de novembro de 2018. A Sua Excelência, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste. Com cópia para Sua Excelência, o Senhor Lúcio Malman, prefeito municipal. Assunto: crédito de recursos financeiros e orçamento geral da União. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 23 de novembro de 2018, no valor de R$ 45.009,78, na conta vinculada ao contrato de repasse número 871281/2018. Operação 1056587, dígito 77, firmado com o município de Porã do Oeste e assinado em 26 de junho de 2018, no âmbito do programa Fomento ao Setor Agropecuário, sob a gestão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem por objeto a aquisição da patrulha agrícola. Respeitosamente, Renato Francisco Savares, gerente de filial e gerente executiva de negocial de Chapecó, Maria Cláudia Ibrahim Morelli Sakai, superintendente regional. Seria isso. Então essas correspondências ficam junto à Secretaria desta Casa à disposição dos vereadores. Matérias do dia. Peço ao secretário vereador Fernando Ott para que faça a leitura do projeto de lei complementar substitutivo número 005/2018, que altera dispositivo da lei complementar número 057 de 28 de setembro de 2005 e da outras providências. Projeto de lei complementar número 005/2018. Que altera o dispositivo da Lei Complementar número 057, de 28 de setembro de 2005 e da outras providências. O prefeito de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. O artigo 297 da Lei Complementar número 057, de 28 de setembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 297. A contribuição de melhoria será paga pelo contribuinte
de forma que a sua parcela anual não exceda a 15% do valor venal do imóvel, atualizado à época da cobrança. Artigo 2º. O parágrafo 1º do artigo 309 da Lei Complementar nº 057, de 28 de setembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 309, parágrafo 1º. No requerimento deverá constar o número de parcelas desejadas, limitadas a um máximo de 36 parcelas aos imóveis e lotes urbanos com área no máximo de 1.999 metros quadrados e a um máximo de 96 parcelas aos imóveis com área igual ou superior a 2.000 metros quadrados, com o valor mínimo de 50 UMRF para pessoas físicas e de 100 UMRF para pessoas jurídicas. Artigo 3º. Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei Complementar nº 057, de 28 de setembro de 2005. Artigo 4º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. E Iporã do Oeste, Santa Catarina, em 3 de dezembro de 2018. Lúcio Malman, prefeito. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores. Temos a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação de Vossas Excelências o presente projeto de lei complementar, que altera os dispositivos da Lei Complementar nº 057, de 28 de setembro de 2005 e dá outras providências, na forma regimental. O presente projeto visa alterar a Lei Complementar nº 057/2005, e objetiva regulamentar o limite de pagamento máximo e o parcelamento das contribuições de melhoria no âmbito municipal. Tendo em vista os inúmeros esforços do Poder Executivo Municipal que tem se empenhado na busca de recursos estaduais e federais para a realização de obras de melhoria e infraestrutura do município, e essas alterações se faz necessária. Isso porque os imóveis que vierem a sofrer valorização em decorrência da realização de obras públicas, devem, com base na contribuição de melhoria, custear parte da benfeitoria nos termos da legislação. Deste modo, estas alterações visam autorizar que os munícipes de Iporã do Oeste, na hipótese de se verem obrigados a efetuar o pagamento da contribuição de melhoria, possam parcelar seus débitos junto à Fazenda Municipal em até 36 vezes para os imóveis e lotes urbanos, com área de até 1.999 metros quadrados, e em até 96 vezes para os imóveis com área igual ou superior a 2.000 metros quadrados, facilitando o pagamento por parte dos administrados, aumentando ao mesmo tempo o valor máximo para o pagamento anual, que ficará limitado a 15% do valor venal do imóvel, atualizado à época da cobrança. Estas, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, são as razões que os levam a encaminhar o presente projeto de lei complementar à consideração e deliberação desta honrada Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciado e aprovado na forma regimental. Iporã do Oeste, Santa Catarina, em 3 de dezembro de 2018. Lúcio Malman, prefeito. Peço ao secretário vereador Fernando Ott para que faça a leitura do projeto de lei número 030/2018, que autoriza o município de Iporã do Oeste a receber por doação do Centro de Educação Infantil São José, SEI, bem imóveis que especifica da outra previdência. Leitura do projeto número 030/2018, que autoriza o município de Iporã do Oeste a receber por doação do Centro de Educação Infantil São José, CI, bem imóvel que especifica e dá outras providências. O prefeito de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz a saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Iporã do Oeste autorizado a receber por doação do Centro de Educação Infantil São José, CI, CNPJ, número 784481471/0001, dígito 24. O imóvel lote urbano número 330, da quadra 38, da Rua do Engenho, do município de Iporã do Oeste, com área de 2.299
275,50 metros quadrados, com benfeitorias, matriculado sob o número 6.859, no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Mondaí. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a custear eventuais despesas decorrentes do recebimento do referido imóvel por doação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Iporã-do-Oeste, Santa Catarina, em 3 de dezembro de 2018. Lúcio Malman, prefeito. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação de Vossas Excelências o presente projeto de lei que autoriza o município de Iporã-do-Oeste a receber por doação do Centro de Educação Infantil São José, CI, um bem imóvel que especifica e dá outras providências na forma regimental. O presente projeto de lei autoriza o recebimento por doação de imóvel de propriedade do Centro de Educação Infantil São José, CI, espaço que atualmente é utilizado pela APAI Caminho de Luz e também a Associação do Artesanato Novo Amanhã. O município e os dirigentes do Centro de Educação Infantil São José, CI, realizaram reunião no dia 26 de novembro de 2018, na Prefeitura Municipal para oficializar a doação do imóvel do CI São José para o município de Iporã-do-Oeste. Na ocasião, sendo entregue ao prefeito o relatório comunicando a decisão e as condições para a efetivação da doação. O imóvel possui 2.245,50 metros quadrados, com edificação de 2 pisos. Foi construída na década de 1980, quando Iporã-do-Oeste ainda era distrito de Mondaí. O Centro de Educação Infantil São José foi a primeira entidade de Iporã-do-Oeste que teve suas atividades voltadas à educação de crianças, em forma de creche e escola de educação infantil. Quando a educação infantil foi municipalizada, o espaço foi destinado de forma gratuita à APAI Caminho de Luz e ao Clube de Mães Novo Amanhã, que era um departamento do CI. Diante do exposto, vem o Executivo Municipal, por intermédio do presente projeto de lei, solicitar a autorização legislativa para promover os trâmites legais para a formalização da doação do imóvel. Desta forma, cientes da compreensão dos nobres edis, solicitamos apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei na forma regimental. Iporã-do-Oeste, Santa Catarina, em 3 de dezembro de 2018. Lúcio Malman, prefeito. Peço ao secretário, vereador Fernando Ott, para que faça a leitura do projeto de resolução número 002/2018, que estabelece recesso administrativo na Câmara Municipal de Vereadores de Iporã-do-Oeste, Santa Catarina, no período compreendido entre 24 de 12 de 2018 a 2 de 1 de 2019. Projeto de resolução número 002/2018. Estabelece o recesso administrativo da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã-do-Oeste, Santa Catarina, no período compreendido entre 24 de dezembro de 2018 a 2 de janeiro de 2019. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã-do-Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o regimento interno da Casa, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica estabelecido o recesso administrativo na Câmara Municipal de Vereadores de Iporã-do-Oeste, Santa Catarina, no período compreendido entre 24 de dezembro de 2018, segunda-feira, a 2 de janeiro de 2019, quarta-feira. Artigo 2º. Não haverá expediente e atendimento ao público no período mencionado no artigo 1º. Artigo 3º. As atividades da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã-do-Oeste, Santa Catarina, e o atendimento ao público serão retomados a partir do dia 3 de janeiro de 2019, numa quinta-feira. Artigo 4º. Durante o período de recesso, no caso necessário, os servidores poderão ser convocados para a retomada dos trabalhos. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Porã do Oeste, Santa Catarina, em 3 de dezembro de 2018. Mensagem justificativa. Senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação dos integrantes desta Casa Legislativa o projeto de resolução número 002/2018, que estabelece o recesso administrativo da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina, no período entre 24 de dezembro de 2018 a 2 de janeiro de 2019, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal de forma regimental. De acordo com a Lei Orgânica Municipal e o regimento interno desta Casa Legislativa, cada sessão legislativa ordinária será contada de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. O período compreendido entre 18 de julho a 31 de julho e 23 de dezembro a 1º de fevereiro é considerado recesso legislativo, período em que não são realizadas sessões ordinárias e que, inevitavelmente, acarreta a diminuição dos trabalhos administrativos da Câmara. Dessa forma, considerando a real e conhecida diminuição dos trabalhos administrativos no período de recesso parlamentar, bem como a existência de 2 feriados nacionais de final de ano, Natal e confraternização, propõe-se um recesso administrativo compreendido entre 24 de dezembro de 2018, segunda-feira, a 2 de janeiro de 2018, quarta-feira. Solicitamos, assim, a aprovação e votação do referido projeto de resolução na forma regimental. Iporã do Oeste, 13 de dezembro de 2018, Sérgio Antônio Suzin, presidente da mesa, Adriano Klein, vice-presidente, primeiro secretário Fernando Otto e segundo secretário da mesa, Mário Ribeiro de Freitas. Então, esses projetos, após receber parecer jurídico, serão analisados pelas comissões permanentes para emitir seus pareceres. Grande expediente. Por ordem, convido a vereadora Irma Schneider para ocupar a tribuna. Quero saudar os colegas vereadores, funcionários da casa e público que nos honra com a sua presença nessa noite. O que me traz à tribuna essa noite é falar um pouquinho sobre uma questão que está acontecendo no nosso município e que grande parte, 10 comunidades do nosso município estão sendo afetadas, que é a decisão da atual administração de fechar a escola Pequeno Polegar lá de São Lourenço. Então, ainda na quinta-feira, essa reunião se deu na quarta-feira à tarde, na Escola dos Peixinhos, aqui em Porã do Oeste, onde uma mãe mandou um WhatsApp para mim perguntando se eu saberia do que se trata e se esse projeto de lei de fechar essa escola estaria passando na Câmara Municipal de Vereadores, assim como passa quando se cria uma escola. Aí eu falei que não passou esse projeto, todos nós temos conhecimento que esse projeto não passou por aqui, e eu fui procurar a secretária que fez a ata, que é a professora Denise Ferrari. Aí eu procurei lá na sala dela, ela hoje responde como diretora dos Peixinhos e também do Pequeno Polegar, que é a escola municipal englobada lá na Escola de São Lourenço. Aí eu pedi para ler a ata e a lista de presença dos pais que estiveram lá, e lá realmente constava que foi tomada a decisão de fechar essa escola. Mas logo naquela tarde mesmo, vários pais me procuraram dizendo que essa não era o interesse, que essa não era a resolução melhor para aquela comunidade escolar. Está aqui o Michel, que é representante dos pais, que hoje também teve uma reunião lá na escola, a qual eu participei, e a gente viu lá que toda a comunidade não quer o fechamento dessa escola. Então, eu vejo que nós temos, não é de certa forma um problema, é uma situação que não deve se envolver política. Nós temos que democraticamente ouvir os pais dessas comunidades todas, as pessoas que por lá já passaram, a história da escola, e ver qual é a melhor solução.
Se não querem que feche aquela escola, tem um problema lá de uma dívida de merenda escolar, mas vamos então primeiro chamar a escola e conversar com eles de que forma podemos pagar isso. Existe um meio de ser pago essa contribuição, mas a gente também sabe que cada mês todas as escolas recebem do BNDE o recurso que é para a manutenção das escolas. Então eu estou indo atrás para ver se tudo que é possível fazer, que seja feito e que não seja descartado. Tem que ouvir os pais, tem que ouvir a comunidade escolar. Então, que não se tome essa decisão sem antes fazermos uma audiência pública, debatermos sobre esse assunto e ouvir os interessados. E não simplesmente chegar e dizer a partir de tal dia não vai mais ter a escola lá e pronto, né? Então lá a gente sabe que a escola lá, ela não é formada só a escola de São Lourenço. Lá existe um grêmio estudantil ativo que funciona. Lá existe um clube de mães dentro da escola que também funciona, tem sua opinião, tem sua contribuição na comunidade. Tem a APP. E dessa APP, inclusive, tem pais que têm alunos naquela turminha pequena lá que também fazem parte, eles também querem ser perguntados sobre isso, sem antes chegar e dizer. E eles também têm lá o Conselho Deliberativo, que também nenhuma dessas entidades soube dessa reunião. Essa reunião simplesmente foi marcada e foi ligado para os pais, convidando eles para participar de uma reunião. E não trazia pauta. E chegando lá, as pessoas que chegaram assinaram a lista de presença e foi simplesmente colocado a questão e a desculpa, ou entre aspas, o que se dizia o problema era a merenda escolar. Mas, poxa, se nós temos um município tão grande, são 10 comunidades que são atendidas lá, temos 31 famílias hoje lá, em torno de R$2.000 ou 1.000 e pouco por mês para pagar a merenda escolar daquelas crianças, não teríamos dinheiro? Né? Então, é preciso avaliar isso ali, é preciso escutar a comunidade, é preciso ir lá para São Lourenço, ver a história de São Lourenço. A história do Museu de São Lourenço não é uma coisa que começou hoje, é uma história bonita, ela já tem destaque no Estado, porque são poucas escolas que têm museu. Então eu peço a colaboração dos outros colegas vereadores, da comunidade, para se engajar nessa luta. Vamos juntos decidir o que é melhor para aquela escola. Se tem que pagar alguma coisa a mais, então vamos achar uma forma legal de fazer isso para manter a escola lá. Porque hoje lá na audiência, na reunião lá, eu vi que realmente os pais não querem que feche aquela escola. E as crianças que entraram no prezinho, hoje estão lá, 7º, 9º ano, eles têm orgulho daquela escola e eles querem ficar lá. Então a gente precisa conversar sobre isso. Eu peço a colaboração dos vereadores que se engajam e escutem o que a comunidade tem para nos dizer sobre isso. Me permite uma parte? Sim, colega vereador Mário. Só complementando também, esse pré-escolar, quando cheguei lá em 1988, já estava funcionando. E era mantido pelo Estado naquela época, até os anos 90, não lembro bem, 95, 96, por aí. Era mantido pelo Estado. Depois foi assumido pelo município. Então, sempre funcionou 100% de forma harmoniosa com o município e Estado, né? O único problema é que agora gerou que o Estado está cobrando essa merenda consumida pelo pré-escolar. Então também é uma dívida que também não é tão exagerada, e depois, se continuar o pré-escolar lá, vai ser uns 1.000 e poucos reais por mês de merenda escolar. E o maior problema é o transtorno que isso gera depois, né, com esse transporte. Os alunos vêm de todas essas 10 comunidades e daí se concentram em São Lourenço, tem que pegar outro transporte, e aqui são então descarregados ali no e-mail, nos peixinhos, né? Então eles têm que fazer todo esse roteiro. Então tem aluno que vai ter que, pelo que a gente escutou, vai ter que embarcar às 6 horas da manhã em certos trechos, né? Então isso gera um transtorno muito grande.
até a própria comunidade, em 1991, inaugurou a escola, essa sala de aula, construída pela própria comunidade, porque não tinha espaço, né? Cada um doou uma parte, cimento, tijolo, e foi a própria comunidade que construiu essa sala de aula. Então, são 30 anos de história, e o problema nosso, assim que a gente escutou os pais, ninguém quer mandar os filhos para a cidade aqui, porque não é conveniente, né? Então a gente acha que isso vai gerar um transtorno muito grande para os próprios alunos que vão ter que usar esse transporte, e por isso que se criou um problema que para mim não é problema, seria fácil de resolver. Só custear a merenda escolar que estaria tudo resolvido. Obrigado. Obrigado, colega Mário. E outra coisa que vale a pena a gente ressaltar e lembrar, aquela lá é uma escola do Estado, mas as crianças, todas que estudam lá, elas são munícipes, elas são pessoas de Iporã do Oeste. Então elas merecem sim o respeito, merecem a dignidade de estudar na escola, e mesmo que na Constituição Federal diz que se você tem vaga em escolas do interior, você não pode estar levando as crianças para a cidade. E lá tem vaga, tem o colégio, a infraestrutura, os pais estão lá para dizer se é bom ou não o colégio lá. Isso tudo existe. Então vamos achar uma forma, um meio legal daquilo lá poder continuar acontecendo lá em São Lourenço. Seria isso, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Próximo vereador a usar a tribuna, o vereador Adriano Klein. Quero cumprimentar o presidente, o senhor Sérgio, meus colegas vereadores, a população aqui presente e, em especial, a Adriane Asman, que é do Conselho Tutelar. Outro assunto hoje que eu vou abordar também faz relação à criança e adolescência. O que é o Conselho Tutelar hoje? Enfim, hoje, depois, vai ter um projeto de lei onde nós vamos discutir, e quero confidenciar que eu não sabia do real problema que hoje o Conselho Tutelar estava passando. E por isso estou usando a tribuna hoje para expor aos meus colegas e à população o que o Conselho Tutelar hoje está passando e vivenciando. Conselho Tutelar, um órgão que protege a criança e a adolescência. Eles hoje, o Conselho Tutelar, praticamente é uma barreira da nossa sociedade. O reflexo da nossa sociedade. A nossa sociedade está em uma situação muito degradante. Falta ética, moral, honestidade, bons costumes e a distinção do certo e do errado. Isso está enraizado nas nossas famílias. Últimos anos isso é gritante. E isso está chegando hoje, reflexo no Conselho Tutelar. Pelos relatos do Conselho Tutelar, hoje, triplicou os registros e ações deles. Hoje, para vocês terem uma ideia, foi feita a eleição, foram eleitos 5 conselheiros tutelares e mais 5 suplentes. Mês de novembro, começo do mês, 2 desistiram, e semana passada mais uma desistiu. Então eu acredito que só restam mais 2, a Adriane Asman e a Jaqueline. 3. Mas eu vou passar a relação de todas elas, até por uma homenagem às primeiras 5 e às 5 suplentes.
todas elas que passaram e estão no Conselho Tutelar: Sandra de Souza, Jaqueline Lipereri, Fabiane Lúcia Hilger Kist, Janete Roden, Isabel Schaefer, Tailine Winkelmann, Rogério Lourenço Tums, Leomar Batiste Marex, Adriane de Fátima Lemens Asman e Elise Simon. Não sei, nessa situação, quem errou. Se nós, vereadores, que não antevemos antes essa situação, administração, o conselho, enfim. Mas hoje está a situação aí e temos que tomar urgência nisso aí. E temos que fazer de tudo para que esse conselho permaneça. Que essas duas permaneçam e que se volte a ter 5 membros do Conselho Tutelar. Pois elas têm muito serviço, o dia a dia delas, pelos relatos, é complicado, elas sofrem ameaça, enfim, todo tipo de situações. E por isso, encarecidamente, eu peço a atenção de vocês e vamos trabalhar juntos, o que a gente puder, para resolver essa situação. Porque senão, Iporã do Oeste vai ficar sem Conselho Tutelar. Seria isto, presidente. Obrigado. Convido o próximo vereador a usar a tribuna, Lair Torran. Cumprimento o senhor presidente, caros colegas vereadores, funcionários desta casa e público que se faz presente. Se tem uma situação que me deixa irritado e indignado quando é usada a mentira. No início do ano passado, a nossa casa, a Câmara de Vereadores, passou por sérias dificuldades porque foram usados os meios da imprensa e a própria casa para levantar e distribuir mentira entre a população de Iporã do Oeste. Trago aqui a minha indignação como pai de família relacionado à escola de São Lourenço. O meu filho tem idade de 3 anos, vai completar 3 anos no próximo ano, e eu, porque sou vereador dessa casa, não fui convidado para a reunião de São Lourenço. Ainda na semana passada me coloquei à disposição dos professores de São Lourenço, se precisarem da minha ajuda com o pai, para ser convidado para essa reunião, porque eles falavam que ia acontecer uma reunião. Por que eu fui deixado de fora? Se na nossa comunidade só tem 4 crianças de 0 a 6 anos. Por que me deixaram de fora? Isso é democracia ou politicagem? Eu me lamento muito quando esses assuntos são espalhados e a gente, como pai e como vereador, representante daquela região, não é convidado. E depois dizem na imprensa que foi aberto para todos. Eu pergunto, quem distribuiu os convites e quem deixou o pessoal, os pais de fora? Porque eu talvez teria uma opinião lá para dar, para contribuir. Queriam solução, não apresentaram. Talvez a minha pessoa pudesse ter apresentado, mas me deixaram de fora. Eu pergunto assim para essa direção daquela escola e vereadores que estavam naquela reunião. Qual é a ética que foi usada? Eu me lamento muito, é politicagem. Eu vou aqui dizer uma verdade. Eu gostaria muito que o meu filho estudasse em São Lourenço. Mas também não tenho vergonha nenhuma se o meu filho vai passar 2 horas ou 1 hora a mais por dia indo para a cidade. Quando na época foi fechada a escola de Monte Maria, onde eu moro, houve uma revolta na nossa comunidade, achando que ia piorar a situação das nossas crianças na nossa comunidade. Nós tínhamos mais filhos em Monte Maria do que no Macucuzinho, mas levaram os nossos filhos para Macucuzinho porque lá o espaço era melhor. Depois, anos mais tarde, aconteceu a mesma situação no Macucuzinho. Foram todos os pais lá, queriam manter a escola aberta, foi levado para São Lourenço. E o pessoal fala que os filhos foram melhor atendidos. Hoje eu pergunto aqui, nessa politicagem barata, qual é o interesse desse pessoal que está organizando isso aqui? É das crianças? Pergunto, é das crianças o interesse? Eles querem saber o que essas crianças vão se tornar no futuro ou o interesse dos pais? Daquela escola, daqueles professores? Qual é o interesse que está envolvido nessa situação? Ou é política mesmo? Porque eu coloco assim, se uma criança para 280 dias é o ano letivo, 1 hora a mais por dia são 280 horas, 3 anos de pré,
São 500, 600 horas. O agricultor trabalha só em fim de semana mais que 1.000 horas por ano. Esses pais ou esses interesses que estão aqui envolvidos têm medo que esses filhos, quando se integrar com a cidade, vão se tornar pessoas da cidade? Vão saber escolher a sua profissão? É o medo deles. Monte Maria, Macupuzinho, Quilombo, Taipa Alta, São Lourenço, Piraju, São Luís, Barra Grande, não é uma ilha. Não é uma ilha, gente. Vivem em Ipurã, vivem em Santa Catarina, vivem no Brasil. Não adianta isolar os nossos filhos. Eles vão sim ter uma visão melhor se vão vir aqui na cidade e ter os coleguinhas da cidade, onde uns são empresários, os pais deles, outros são operários, outros são médicos, outros são professores, porque não temos escola particular aqui. Eles vão passar um fim de semana lá e eles vão pedir, mas por que o teu pai não trabalha no sábado e no domingo? Não, o pai só trabalha de segunda a sexta. Aí vai chegar o fim do ano, vão passar uns dias lá, aí vão pedir, mas por que o teu pai hoje não trabalha? Ele está de férias, 30 dias. Chega em casa, vai pedir para o pai, mas pai, onde estão as nossas férias? O pai não tem férias. Aí passam alguns anos, o filho vai pedir para o seu colega, e o teu pai não vai trabalhar hoje? Não, o pai se aposentou, mas tem quantos anos? 52, 55? E pergunta para o pai, por que o senhor não está aposentado? O senhor passa de 60? É por isso, será esse o medo dessas pessoas? Que o filho descubra lá cedo que é melhor não ser agricultor às vezes? Que ele decida se quer voltar para a terra ou se quer ir aplicar uma outra profissão? Esse é o interesse que eu pergunto. Porque não queriam a minha opinião, não querem, não tem solução. Pelo que eu sei dessa reunião, não foi apresentada novamente uma solução. Por que o prefeito não foi convidado? Por que não foi convidado o prefeito? Por que a secretária da Educação não foi convidada? Essa é a realidade, infelizmente. Então falam bonito, foi boa a fala da professora, da colega vereadora, mas foi boa a entrevista do diretor lá de São Lourenço, porque é fácil manipular a informação quando tu deixa as pessoas que têm uma opinião contrária de fora. Obrigado. Ordem do dia. Solicito ao relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final que proceda à leitura do parecer emitido pela Comissão apresentando a emenda substitutiva do artigo 2º do projeto de lei complementar número 003/2018, que altera parcialmente a lei complementar número 057 de 28 de setembro de 2005, que dispõe sobre normas gerais de direito tributário e de administração tributária do município de Iporã do Oeste e da outras providências. Parecer final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Os senhores vereadores apresentam uma emenda ao projeto de lei complementar número 003/2018, substituindo o artigo 2º da lei, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor em 90 dias após a sua publicação. Da análise de mérito. Considerando a importância da coleta do lixo para a cidade, evitando impactos nocivos para o ambiente e para a saúde da população, considerando o déficit da arrecadação, no qual o valor arrecadado pelas taxas cobradas atualmente não correspondem ao das despesas para a manutenção e serviços prestados. Em suma, as despesas são superiores ao das receitas disponíveis para a manutenção do programa. Considerando que a responsabilidade compartilhada, cidadão, munícipe e poder público na destinação adequada dos resíduos pode ser um caminho para viabilizar economicamente o setor. Considerando o parecer da assessoria jurídica da Câmara Municipal de Vereadores, que observa que a lei não poderá entrar em vigor na data de sua publicação, adquirindo eficácia a partir de 1º de janeiro de 2019, advertindo que a legislação tributária não pode entrar em vigor no exercício financeiro em que for publicada, nem antes de ter decorrido 90 dias da data de sua publicação. Por isto, como relator da comissão, acato a sugestão da assessoria para realizar uma emenda substitutiva no artigo 2º, passando a constar a seguinte redação. Artigo 2º.
Esta lei entra em vigor em 90 dias após a sua publicação. Considerando o teor dos registros da audiência pública, chamada por esta comissão e realizada às 10 horas do dia 20 de novembro de 2018, com o objetivo de discutir o projeto de lei com a sociedade civil, na qual foi acatada pelos presentes as sugestões do projeto de lei. Considerando que o projeto de lei está em conformidade com a constitucionalidade. Conclusão. Após a análise do projeto de lei do Executivo número 003/2018, sugerimos emenda substitutiva ao artigo 2º, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação, sendo esta a mudança proposta por esta relatoria, e assim sendo, sugere o encaminhamento ao projeto de lei complementar número 003/2018 para seguir a tramitação regimental. Conforme prevê o regimento, vamos apreciar primeiro o projeto de lei complementar e, na sequência, a emenda. Coloco em segunda discussão o projeto de lei complementar número 003/2018. A palavra está livre. Coloco em segunda votação o projeto de lei complementar número 003/2018. A votação é nominal. O vereador responde sim, aprovação, não, rejeição. Laírton Han? Sim. Noiri João Cosma? Sim. Mário Heck? Sim. Mário Darcy Ribeiro de Freitas? Sim. Fernando Ott? Sim. Adriano Klein? Sim. Darcy de Souza? Sim. Irmia Schneider? Sim. Então está aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a emenda substitutiva que é apresentada pela Comissão de Legislação e Justiça Final, redação final. A palavra está livre. Coloco em votação a emenda substitutiva do projeto de lei complementar número 003/2018. A votação é nominal. Vereadora Irmia Schneider? Sim. Darcy de Souza? Sim. Adriano Klein? Sim. Fernando Ott? Sim. Mário Darcy Ribeiro de Freitas? Sim. Mário Reck? Sim. Noiri João Cosma? Sim. Laírton Han? Sim. Então está aprovada a emenda por unanimidade. A redação final desse projeto de lei complementar será encaminhado ao Executivo para ser sancionado. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 028/2018, que altera a Lei Municipal número 1157, de 5 de junho de 2007, que dispõe sobre a política dos direitos da criança e adolescente. A palavra está livre. Pela ordem, senhor presidente. Vereadora Irmia, com a palavra. Volto a saudar os colegas vereadores, presidente do CMDCA, Denise Ferrari, e também a conselheira Adriana. E peço para entrar com o regime de urgência para única votação essa questão do nosso Conselho Tutelar. Peço a colaboração de todos, considerando que está se aproximando o final do ano e referente aos relatórios no Conselho do Tutelar, o número de casos aumenta sempre bastante na questão de dezembro e janeiro, quando as crianças entram em férias escolares, ficam muito tempo ociosas sem ter o que fazer. Então, apresenta-se essa demanda. E hoje, eu participei também da Conferência Municipal da Criança e do Adolescente, e lá também se levantou essa questão que nós estamos em déficit com o nosso Conselho Tutelar. Então, que nem o colega Adriano colocou, eu tenho muito conhecimento qual é o trabalho do Conselho Tutelar. É muito trabalho que eles têm. Porém, o trabalho deles, ninguém sai como ético, sair falando dos problemas das famílias que eles atendem. Às vezes até a gente escuta, poxa, esse conselho incomoda. Ele incomoda onde está errado, onde está certo, ele não incomoda. Então a gente tem acompanhado o trabalho dessas guerreiras, desses guerreiros, às vezes meia-noite, 2, 3 horas da manhã, eles são chamados nunca para uma festinha ou uma confraternização, e sim para resolver um problema que ninguém mais consegue resolver. Então é uma situação muito caótica
e a eleição, a nova eleição, que é considerada completa, vai ser só em outubro de 2019. E hoje temos 3 suplentes ainda, que estão... 2? Então... Não, mas dos que estão ainda na lista que passaram pela eleição, ainda temos 3 pessoas. 4 mais 3, 48. Então, nós temos essas pessoas ainda, mas aí, outra vez, o Ministério Público já está em cima, nós vamos ficar sem suplentes. E alguém desiste, aí, de novo, nós já estamos com outro problema. Então, é uma situação que a gente tem que olhar com um olhar bem criterioso. Essas crianças, muitas vezes, é a solução da vida delas que uma conselheira chega lá, ouve elas, encaminha elas para o caminho, para a decisão certa. Então, vamos fazer essa votação, peço aos colegas que aceitem, em regime de urgência, única votação. Seria isso, senhor presidente. Coloco o pedido de única votação do projeto de lei número 028/2018 em discussão. A palavra está livre. Coloco o pedido de única votação do projeto de lei número 028/2018 em votação. A votação é nominal. O vereador responde sim ou não. Lair Toham. Sim. Noiri João Cosma. Sim. Mário Rec. Sim. Mário da Silva de Freitas. Sim. Fernando Ott. Sim. Adriano Klein. Sim. Darcy de Souza. Sim. Irmir Schneider. Sim. Então está aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão o projeto de lei número 028/2018, que altera a lei municipal número 1157 de 5 de junho de 2007, que dispõe sobre a política dos direitos da criança e adolescente. A palavra está livre. Só gostaria de pedir para os vereadores que, se quiser informação com a plateia, tenta obter essas informações antes da sessão. Certo? Continua livre a palavra. Presidente. Adriano Klein com a palavra. Em suma, esse projeto de lei, essa alteração que está sendo feito, nessa situação do Conselho Tutelar, os 5 principais e os suplentes já assumiram. E esta alteração é que para que se possa chamar o resto ou as outras pessoas que participaram do concurso e, na sequência, se não tiver mais, aí o CMDA poderá chamar mais gente. Legalmente não seria o mais correto, mas emergencialmente é o necessário fazer e é o que precisa ser feito para que o Conselho Tutelar de Iporã possa continuar atuando e cuidando das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Seria isso, presidente. Continua livre a palavra. Coloco em única votação o projeto de lei número 028/2018. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. A redação final desse projeto de lei será encaminhado ao Executivo para ser sancionado. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 029/2018, que concede abono salarial aos servidores públicos municipais e da outras providências. A palavra está livre. Presidente, pela ordem. Vereador Adriano Klein, com a palavra. Senhor presidente, nesse projeto de lei, o Poder Executivo propõe a concessão de abono salarial para os servidores públicos no exercício financeiro de 2019. O artigo 1º foi assim redigido: fica o Poder Executivo Municipal devidamente autorizado a conceder abono salarial aos servidores públicos municipais do quadro de carreira, admitidos em caráter temporário e comissionados até o final do exercício de 2019. O abono salarial já foi concedido nos anos anteriores. É uma forma de valorização do servidor público com o qual eu sou favorável. Porém, para evitar qualquer dúvida quanto à abrangência da lei a todos os servidores públicos municipais, inclusive aos servidores do Poder Legislativo, gostaria de, seguindo a recomendação do advogado da Câmara,
no seu parecer jurídico, apresentar uma emenda modificativa ao artigo 1º do projeto de lei, nos seguintes termos. Artigo 1º. Fica autorizado o pagamento de abono salarial a todos os servidores públicos municipais do quadro de carreira, admitidos em caráter temporário e comissionados, até o final do exercício de 2019. Com essa redação, não resta nenhuma dúvida quanto à possibilidade de pagamento do abono aos servidores do Poder Legislativo também. Continua livre a palavra. Conforme prevê o regimento, vamos apreciar primeiro o projeto de lei e, na sequência, a emenda. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 029/2018. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Eu coloco em discussão o projeto de lei número 029/2018. A palavra está livre. Coloco em primeira votação o projeto 029/2018. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Antes de colocar em discussão a votação da emenda, é necessário que o parecer das comissões quando a emenda apresentada. Remeto o projeto às comissões para nova análise. Senhor presidente, Fernando com a palavra. na qualidade de relator das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento, posso dar o parecer verbal sobre a emenda apresentada pelo colega vereador. Essa emenda, na verdade, não altera o objeto do projeto de lei, apenas adequa a sua redação para evitar qualquer dúvida quanto à sua abrangência aos servidores do Poder Legislativo. Essa emenda, inclusive, foi indicada pelo advogado da Câmara no seu parecer jurídico. Dessa forma, a emenda atende os requisitos da constitucionalidade, da legalidade, da tramitação regimental e técnica legislativa, e ainda não acarreta o aumento de despesas ao Executivo. O parecer de ambas as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento é favorável à tramitação. Os demais membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Noiri João Cosman e Laírton Hahn, estão de acordo? Sim. Sim. E os demais membros da Comissão de Finanças e Orçamento, Adriano Klein e Mário Heck, estão de acordo? Sim. Sim. Seria isso, então. Coloco em discussão a emenda modificativa proposta pelo vereador Adriano Klein. A palavra está livre. Coloco em votação a emenda modificativa do projeto de lei número 029/2018. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Explicação pessoal. Convido o vereador Laírton Hahn para usar a tribuna. Cumprimento novamente o senhor presidente, colegas vereadores e público presente. Estou aqui para falar um pouco da dificuldade que a gente encontra na nossa região, no nosso município, no andar do dia a dia com o vereador, na ajuda de organizar e ajudar as nossas associações. Nós temos no município vários tipos de associações, a maioria, praticamente todas, sem fins lucrativos. Então a gente é muito procurado por essas entidades para ajudar, para aconselhar, para intermediar com prefeito, deputados,
às vezes até com escritórios de contabilidade, para dar soluções a quantas mudanças que acontecem na nossa legislação e a dificuldade que as nossas comunidades e entidades têm para se adequar. A gente tem se esforçado muito e tem tido o apoio de muitos colegas vereadores e do próprio prefeito para ajudar essas nossas entidades. Mas temos também outras entidades, como por exemplo a nossa Associação dos Suinicultores, onde nós temos a grande dificuldade do nosso pessoal, do nosso agricultor, do nosso suinicultor, se associar a essas entidades. Então nós temos hoje a Associação dos Suinicultores, escutando a entrevista do presidente regional, a manifestação do nosso presidente local. Nos últimos anos tem aumentado muito o número de suinicultores de novo, mas a aderência às associações, infelizmente, ou caiu ou se manteve em alguns municípios. Então a gente tem acompanhado com grande preocupação essa situação. Conversando com colegas também de associações de outros municípios, da avicultura, nós temos uma grande carência hoje na área do leite. Então a gente hoje procurei colegas, outros colegas da produção de leite já me procuraram, para nós conseguir fundar a Associação Catarinense dos Produtores de Leite, ou pelo menos uma regional na nossa região. Então a gente está começando a fazer esse trabalho, porque infelizmente, nos últimos meses, a gente tem acompanhado uma grande discussão, uma falta de respeito com o nosso produtor de leite, o nosso Consuleite. Todo mês o Consuleite anuncia a queda do preço do leite. Falam em 2%, 4%, e quando chega a nota do leite, 8%, 10%. Manipulando o nosso consumidor da cidade. Hoje ainda peguei em prateleira o leite custando R$4 o litro. E nós, cada mês em queda. Há 2 anos atrás recebíamos R$1,68 e hoje tenho colegas recebendo R$1,07. E o preço do leite na época era R$2,55 e hoje está em 4. Então, infelizmente, é uma realidade e nós temos que conseguir unir a nossa classe nesse setor e conseguir um assento naquele Consuleite. Senão vamos ter voto, porque vamos ser sempre voto vencido com os laticínios, mas pelo menos talvez teremos voz para falar a verdade. Obrigado. Então, estamos chegando ao final de mais uma sessão de hoje. Queremos agradecer a presença do povo que se fez presente e dou por encerrada essa sessão ordinária. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária que acontece no dia 10 de dezembro nesta Casa Legislativa. Boa noite a todos.